Olá, vamos começar o noticiário Tortuga, que hoje traz informações sobre nutrição para a reprodução de equinos e o efeito positivo da indicação de Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz. Em instantes. Bom dia! Seguindo nossa série de entrevistas sobre a estação de monta das éguas, hoje vamos aprofundar o tema da importância da nutrição adequada para a boa gestação e aparição de um potro saudável. A nossa entrevistada, Carol Medeiros, é médica veterinária e ela fala das diferenças, por exemplo, do peso ao nascer e da reconcepção das matrizes em um criatório que ela dá assistência lá no estado de Pernambuco. A entrevista é do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar aqui agora com a doutora Carol, que fala conosco lá da região metropolitana de Recife. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia pessoal, bom dia Cairo, pessoal da Tortuga, pessoal aí do Brasil ligado aí nesse meio agropecuário nosso. Bom dia, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. E Carol, a gente está fazendo essa série de programas aqui, de bate-papos, falando um pouquinho aí sobre a estação de monta dos equinos, da importância de uma boa nutrição, de um bom manejo. E hoje o nosso papo não é diferente. A gente conversou com o Dr. Gilberto no último encontro aqui, falando um pouquinho sobre os desafios nutricionais pré-parto, e agora eu queria que a gente falasse sobre durante aí a gestação, né? Qual é a importância aí de um bom manejo e de um bom planejamento nutricional para essa égua durante a sua gestação? Uma égua bem nutrida, bem alimentada durante não só o processo de gestação, mas já antes de iniciar na reprodução, ela já consegue ter uma implantação embrionária mais eficiente, e aí durante esse processo de gestação, eu acho que é a parte até mais importante, porque na hora que você, aquele processo de formação do feto, no terço final da gestação, esse potrinho está pronto, e ele só vai ganhar peso, ele só vai crescer, então um bom volumoso, água de qualidade, assim, água limpa de qualidade, uma boa mineralização é o básico para que a gente consiga levar essa gestação a termo e produzir potros saudáveis, né? Acho que o futuro da criação é a produção de potros, é quem paga a conta da fazenda. A gente costuma dizer que a égua tem que parir pelo menos um potro por ano para poder pagar a conta da fazenda. Então, na hora que a gente consegue produzir um potro saudável, o sucesso na criação é muito maior. E aí, isso tudinho inicia lá atrás na comida, né? Na alimentação dessa égua. Um ponto também interessante seria que a mineralização ela também ajuda aí numa boa formação óssea desses potros, né? Exatamente. Eu vou falar também assim, um pouquinho da minha rotina. Nós trabalhamos com machadores, animais manga larga machador, e a gente produz animal atleta. Então, na hora que a gente tem uma gestação saudável, uma gestação tranquila, a gente vai produzir potros saudáveis com uma boa formação óssea e que vai garantir um futuro atlético desse animal. Isso, assim, é básico para qualquer criatório, independente de ser machador, de ser quarta de milha, de ser cavalo de salto, é básico. A estrutura básica do animal é essa parte esquelética, essa parte óssea. Inclusive, você estava me relatando aqui que você tem tido potros aí maiores do que antes de usar aí um proteinado, correto? A gente tinha uma outra mineralização, e aí eu comecei a observar que meus potros estavam nascendo pequenos, estavam nascendo magros, abaixo do tamanho padrão, e aí quando a gente trocou a mineralização, e nítido que os potros já começaram a nascer até maior. O peso médio de um potro manga larga machador no nascimento é de 35, 36 quilos. Eu comecei a ter potros nascendo com 40, 41 quilos. 5 quilos para ele é muita coisa, porque a conversão futura dele é muito maior. E assim, potros mais estruturados, com estruturas ósseas, musculares, potros mais saudáveis, e, consequentemente, lá no futuro, isso vai ter uma resposta também proporcional a isso. Vocês também tiveram uma experiência aí com essas éguas usando o crômio proteico? Elas não conseguiam ficar prenhas e aí vocês começaram a usar. Como que foi essa experiência? Eu tive éguas que pariram, mais ou menos, eu vou contar, mais ou menos junho do ano passado. E de quando elas pariram até eu apartar esses potros, mais ou menos assim, um período de 5, 6 meses, elas nem ciclavam. Eram éguas que nem entravam em cio. E aí a gente separou 2 éguas que estavam nessa situação,
a gente trocou a mineralização das duas. Eram até éguas assim, que estavam no score corporal abaixo do normal, estavam magras, estavam sentidas. A gente separou elas num piquete, num outro cercado. A gente entrou com crômio proteico, né, nelas, e em 30 dias essas éguas melhoraram de peso e essas éguas já estavam prens. Éguas que nem ciclavam, que nem entravam em cio, em 30 dias elas já estavam gestantes. Então, assim, e aí foi justamente assim, o que a gente precisava para mostrar para o proprietário a importância de uma boa mineralização na reprodução. Não só na questão dos animais atletas, mas principalmente na reprodução. E aí, hoje em dia, a gente já trocou toda a mineralização do Aras, assim, todo o sal mineral do Aras hoje é o crômio proteico, independente de ser os animais atletas, de ser as éguas gestantes, de ser os potros, toda a mineralização do Aras iluminata hoje é com o crômio proteico. A resposta, assim, foi muito rápida e muito positiva. Isso é muito importante, né, Carol? Porque, como você disse, é o potro que vai pagar a conta da fazenda. Se é um aras, se é um produtor que tem ali animais, cavalos dentro da sua fazenda, são esses animais que vão continuar depois no dia a dia na lida. O produtor não vai precisar comprar outro cavalo, ele já tem um animal ali de bom porte, né, para continuar essa ajuda na lida do dia a dia, que a gente sabe que os cavalos estão presentes aí na vida dos produtores, principalmente todos os produtores aqui brasileiros. Então é muito importante essa atenção, né, Carol? Exatamente. A gente tem uma média de produção de 40 potros por ano. Assim, é uma propriedade pequena, bem enxuta, a gente tem uma média de 90 animais, e na hora que a gente conseguiu mudar isso, essa relação, né, de ganho de peso, de estrutura óssea, de animais de mais qualidade, hoje a gente está conseguindo vender quase tudo. Caiu no chão, às vezes poderiam, com um dia de vida, já está sendo vendido porque as pessoas já sabem que a gente tem um trabalho sério, um trabalho voltado para o melhoramento genético da raça e que a gente produz potros de qualidade. Carol, obrigado por compartilhar aqui conosco suas experiências aí, todas essas dicas. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia aí para vocês, até a próxima. Se você quiser saber mais informações sobre a tecnologia do Chromium ou qualquer outro produto da marca Tortuga, acesse o site www.tortuga.com.br ou entre em contato com os representantes da DSM na sua região. Aproveitando a deixa, você também pode mandar perguntas, depoimentos e sugestões para o nosso programa, que a gente esclarece tudo aqui. Entre em contato com a produção pelo número 11 97081 5655. Sua mensagem pode virar pauta dos nossos quadros e entrevistas. Outro jeito de falar com a gente é pelas redes sociais, buscando o perfil @tortuga.dsm. Entre mais de 300 nomes de relevância internacional, ele não levou o Prêmio Nobel da Paz, e isso não tira nenhum mérito de Alisson Paulinelli e da nossa Revolução Verde. Mas o fato interessante aconteceu após a indicação do brasileiro. Percebemos que raras vezes o agro divulgou tanto seus pontos positivos e se comunicou com tamanha eficiência para um público fora do segmento. Vamos conversar mais sobre essa questão com outra personalidade do setor, o Coriolano Xavier, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável. Isso mesmo, Márcia. E agora aqui conosco o professor Coriolano, que fala com a gente aqui direto de São Paulo. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui no programa. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, obrigado aí pela sua presença. E, Coriolano, hoje a gente sabe da importância que a comunicação ela tem para o agronegócio, principalmente para a manutenção e abertura também aí de novos mercados. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto. Como que, na sua visão, os produtores fazem parte desse papel aí da comunicação do agronegócio? Pois é, eu acho que o setor produtivo, de um modo geral, e isso a gente está falando em agricultura e está falando em pecuária, ele podia ser muito mais intenso, muito mais robusto nas atividades de comunicação. Não quer dizer que não comunique, não. Apenas o que eu sinto é que o país
está dando agora um novo salto ao longo dos últimos anos e daqui para frente de uma maneira mais intensiva, um salto em direção principalmente ao exterior, e vai ser demandado do setor do agronegócio, de todas as cadeias produtivas, notadamente aquelas que estão com maior visibilidade no mercado internacional, um trabalho de comunicação bastante intenso, até porque os mercados estão cada vez mais exigentes, com informações cada vez mais profundas sobre alimentos, saúde, sistemas de produção e tudo mais. Na verdade, a diferenciação, o valor vai vir exatamente do nosso posicionamento nisso. Então, comunicamos? Sim, tanto que somos aí um sucesso internacional de exportação. Mas isso precisa ser muito mais intensivo e talvez de uma forma mais renovada. Hoje, com toda essa discussão que a gente tem aí do Brasil ser o grande celeiro do mundo e a atenção que os outros países têm aqui para a nossa produção, principalmente para o nosso agronegócio, dentro de todas as reuniões entre países, entre governos, entre associações, sejam privadas ou públicas, fala-se bastante sobre o quesito de sustentabilidade. Como que a gente pode unir aí a comunicação para ajudar a mostrar que a nossa produção e também combater aí esses fake news, mostrando que nós temos sim uma produção muito sustentável aqui dentro do nosso país. Você tocou num ponto aí que é essencial, né? Veja, nós e aí eu me refiro quase que ao mundo, não só a nós brasileiros, o mundo, de modo geral, sabe bastante sobre, digamos, a produção de alimentos, a agricultura norte-americana, australiana, em vários países da Europa, aqui da América do Sul mesmo, Chile, Uruguai, são exemplos que têm uma visibilidade, uma percepção internacional bastante forte, né? E nós ainda não atingimos isso. E você tocou no ponto, né? Como nós vamos falar de sustentabilidade? A resposta pode até parecer simples, mas contando a nossa história, né? Eu acho que é esse salto, esse pulo que está faltando o Brasil dar. Então, a Revolução Agrícola Tropical que foi feita no Brasil de 1970, 80 para cá, em torno do Cerrado, contar que isso daí foi uma barreira, inclusive, à própria Amazônia, sabe? Hoje o Cerrado, que ainda mantém 54% da sua cobertura nativa, ele funciona como uma espécie de cinturão protetor da Amazônia. Obviamente, a gente vai sempre ouvir essas questões de desmatamento legal e ilegal, isso é quase que um caso jurídico e policial, tá? Quer dizer, eu não entro nesse sentido de ocupação econômica da Amazônia, porque esses problemas outros aí são de ordem jurídica. Então, acho que falta contar essa história. Nós temos um programa ABC, temos, por exemplo, a maior área de plantio direto do planeta, e eu acho que pouquíssima gente sabe disso, e o plantio direto é uma das técnicas mais consagradas de sustentabilidade, e por aí vai. A gente pode começar a colecionar exemplos, só que essas coisas não têm passado, essas coisas não estão num domínio de um discurso de comunicação, de uma ação de comunicação sistemática, contínua, planejada, calculada, mensurada nos seus resultados, se deu certo, não deu certo. A gente vai ter cadeias produtivas aqui no Brasil que estão fazendo isso, e até de um modo bem sucedido, puxando assim da memória rápido, algodão. Mas, veja bem, são casos isolados, né? A gente está falando do conceito do agronegócio, no conceito geral do agronegócio, tem essa carência ainda, e eu acho que é uma disposição realmente de investir, planejar, aglutinar, quando for o caso, formar entidades associativas, enfim, o cooperativismo, enfim, o conjunto se comunicando com o exterior, formando uma espécie de conceito da marca Brasil em agronegócio. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu quero te agradecer. Obrigado aí pela oportunidade e sempre que possível vamos conversar. Chegamos ao final de mais uma edição do Noticiário Tortuga. Se quiser rever as entrevistas ou os programas na íntegra, acesse o canal da Tortuga no YouTube. Obrigada pela audiência, tenha um ótimo dia. Eu te espero amanhã às 8 horas. Até lá!